As flores das minhas catleias murcharam. E agora? O que a gente faz? Essa daqui que estava com uma flor só, meu marido cortou aqui, mas eu vou cortar aqui no pé da espata. E essa daqui murchou, eu vou cortar aqui embaixo na espata. Deixa eu virar para vocês verem a claridade. Eu vou cortar aqui embaixo na espata, passar aquele óleozinho de canela, óleo de nim com canela, que eu já falei várias vezes para vocês, que eu deixo guardadinho, né? Jogo fora isso daqui, tiro os arames, tiro o bambuzinho, né? Deixo a planta livre, assim como essa daqui também. Eu vou tirar esse bambuzinho, eu vou tirar arame. E esse substrato está muito velho, muito feio. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou apertar o vaso para soltar as raízes que podem estar grudadas no vaso. Entendeu? Olha, tá nascendo até matinho nela, de tão velho que tá esse substrato aqui. Então, a gente aperta, ela solta, daí você tira e tira todo o substrato velho dela, tudo. Com muito cuidado. Se tiver algum substrato grudado, você pode pôr embaixo da torneira para desgrudar, para tirar, certo? Eu vou fazer esse vídeo rápido de replante dessas duas catleias lindíssimas aqui. E porque a explicação toda, nos mínimos detalhes, muitas dicas, é um vídeo que eu acabei de pôr no canal, que tá escrito passo a passo. Comprei uma orquídea, uma muda de orquídea, e agora? O que fazer? É um vídeo bastante comprido, tem 42 minutos, mas eu explico muita coisa, muitas dicas, tá? Se você for amarrar num tronco, né? Amarrar numa árvore, que as catleias amam tronco. Então, a sua orquídea já está assim. Assista esse vídeo que eu vou explicar direitinho. Continuando o vídeo, gente, às vezes eu começo de manhã e termino à noite, tá? Então, esse vídeo vai ter várias cenas, assim, em horários e locais diferentes. Olha, apertei todos os lados do vaso, bem apertadinho. Ela desgrudou, porque ela está no formato do vaso, tá dando pra ver? Essa daqui é aquela de uma flor só, que tá com matinhos. Tá horrível. Às vezes, você não tá vendo dentro do vaso, mas isso aqui tá numa situação que tá dando até medo. Então, gente, é assim. Comprou uma orquídea, mesmo que o substrato não esteja tão ruim, replante. Porque pode ter cochonilha dentro desse substrato, pode ter trips, pode ter lesma, pode ter caramujo, pode ter um monte de coisa. E agora que eu montei o meu orquidário, eu só levo para dentro do meu orquidário orquídeas replantadas. Porque um ataque de trips, gente, pega no orquidário inteiro e para você matar eles é difícil. Então, eu vou explicar rapidinho aqui. Eu vou tirar tudo isso daqui que eu consegui. O que eu não consegui, eu vou pôr embaixo da torneira do tanque. Vou tirar essa palha seca com muito cuidado. A gente desfia ela em vários pedaços. Você não pode puxar ela inteira, porque senão ela vai machucar o bulbo. Esse bulbo que estava à flor, eu vou explicar uma coisa. Eu até vou explicar isso pro meu marido, porque ele cortou a flor daqui, que tava muito feia, né? Tava enfeiando aqui a minha bobina. Mas essa espata, embora a flor tenha murchado, ela tá bem verde, bem, como que eu vou dizer assim? Não tá podre ainda.
Por que que a gente tem que cortar aqui? Porque, como ela ainda tá bem firme, ela tem um buraco aqui dentro. E cada vez que eu for regando essa orquídea, se eu deixar essa espátula desse jeito, o que que vai acontecer? Vai acumular água aqui dentro dela, que ela tá bem grossa. E vai apodrecer esse bulbo, que esse bulbo é o mais novo e é onde vão soltar as gemas, os brotos. Embora no outro já tenha uma gema, você tá vendo? Mas aqui é o broto da frente. É a frente da orquídea. Então, eu vou fazer toda essa limpeza e vou mostrar para vocês. Não vou mostrar o mesmo procedimento com a outra, porque não há necessidade. As duas estão com o substrato ruim igual. E é importante tirar as palhas secas, porque aqui dentro ficam guardadas as pragas, certo, gente? Então, com muito cuidado, sem machucar o bulbo, desfia ela nos 3, 4 pedaços, se for necessário, com a planta bem molhada. Vocês vão ver a diferença. Agora, essas raízes estão muito feias e eu vou cortar todas as raízes feias. Você aí do outro lado vai ver o que vai sobrar de raiz dessa orquídea. Não tem problema, não se apavorem. Minhas plantas estão aqui no tanque, eu ainda não lavei e vim mostrar a diferença. Olha dentro do vaso, com certeza as duas não são do mesmo fornecedor. Aqui só tá sujo. E aqui, tá vendo tudo esse brilho? Esse brilho aqui é excesso de adubo químico. Excesso de bitters, excesso daqueles adubos de sal. Essa é a primeira que eu tirei. Essa não estava com esse brilho todo, mas está com as raízes muito feias. E o rizoma dela é reto, tá vendo? Não estava enterrado, estava por cima do substrato. Esta daqui é a que eu não mostrei as raízes com o substrato, é a de 3 flores. Gente, olha aqui, ela estava enterrada no substrato, isso eu já tinha visto. Tudo que tá preto aqui estava enterrado, e a Cattleya a gente não enterra no substrato. Então, essa daqui, eu já imaginei que se eu não replantasse rápido, correndo, esse rizoma apodrece, gente, se fica muito tempo assim. Não sei como que ela aguentou por causa de estar com o rizoma enterrado. Olha aqui. Aqui, do meu dedo para baixo, ela estava enterrada. Ela estava enterrada assim, ó. Certo? Mas as raízes dessa daqui estão mais verdinhas, mais molinhas do que essa daqui que está tudo seca, morta. Aqui, gente, olha, para vocês terem noção, por que que a gente tem que replantar. Tá vendo? Aqui agora embaixo da torneira, se compensar, eu vou tirar, desgrudar da raiz. Mas eu tô pensando em cortar já a raiz lá pra cima, porque essas raízes são velhas e elas vão apodrecer. Elas não vão ficar verdinhas igual a raiz de Wanda. E tá com um negócio branco aqui, parecendo um fungo, tá dando pra ver? Ó, aqui, ó. Por isso que você tem que replantar, gente. Eu adoro Cattleya. E eu vou fazer a técnica aqui, que eu vou explicar para vocês, que donos de 2 orquidários me explicaram como se planta a Cattleya, certo? Bom, as minhas 2 lindas Cattleyas estão lavadinhas. Olha o que eu deixei de raízes. 1/3 do que estava. Ainda tem gente que gosta de cortar tudinho para ela brotar novas. Eu ainda tenho dó, não consigo fazer isso, certo? Porque ainda existem raízes verdes e ela vai absorver um pouco, né? A água, o adubo.
O problema é que, segundo me explicaram, se você cortar tudo, ela cresce raízes bem rápido. E se você deixar assim, ela primeiro vai apodrecer essas raízes para depois soltar outras. Mas com o tempo eu vou ver. Se levar aí seus 10, 15 dias e ela não soltar nenhuma raiz, eu corto essas rapidinho, porque ela precisa de raízes novas. Gente, aquele preto ali, eu esfreguei uma escovinha de dente macia velha, saiu tanto preto, tanto preto, tanto preto. Agora aquele ali tá encalacrado e eu não vou tirar. Deixei ela bem limpinha. Ah, eu não falei que às vezes a gente acha alguma coisa dentro do substrato? Tinha uma lacrainha, sabe aquela tesourinha? Não era tesourinha, era lacrainha dentro, no meio dessas raízes aqui. Mesmo que depois eu tirei o substrato, a lacrainha não saía de jeito nenhum, tive que matar ela, porque nem com a água ela saía, ela gruda, tarraca, né? Aí eu vou deixar elas aqui descansando, né? Que elas estão livres daquele substrato horroroso. E eu vou deixar para replantar amanhã e gravar bem direitinho, explicando para vocês. Deixa elas dormirem aqui, que agora é noite. E amanhã eu entro na sequência do vídeo. Boa noite. Essa é a última parte do vídeo, que eu fiz picadinho em vários pedaços, que é o replante dessas duas catleias, que são aquelas de flores roxas lindas. Então, nesse vídeo eu não estou falando muitos detalhes, só as coisas principais, porque vocês vão lá no canal, acho que um dos 2 últimos vídeos que está escrito passo a passo. Comprei uma muda de orquídea, e agora? A mesma coisa que eu expliquei lá vale para todas, principalmente as catleias, tá bom, gente? Então, eu deixei elas 2 dias descansando, não tem problema nenhum, é até bom para elas desintoxicarem, porque eu mostrei para vocês a situação que estava o substrato delas, né? Elas estavam sufocadíssimas. Então eu vou explicando alguma coisa. Aquele vídeo, gente, tem 42 minutos, mas eu falo muita coisa, muita dica para vocês. E faz o seguinte, aproveita agora o carnaval, se você não vai pular carnaval, que vai ser meio difícil, né? Porque tá chovendo direto, graças a Deus. Põe as perninhas para cima no sofá, o fone de ouvido e presta atenção em todas as minhas explicações, porque lá eu falei muitas dicas. Compartilha com todo mundo que vocês conhecem, que gosta de orquídea e tem dúvidas. Então vamos lá, que eu vou plantar essas duas nesse vaso. Não vai aparecer minha cabeça, viu, gente? Nesses vasinhos de barro que eu comprei. Eu coloquei isopor embaixo, que é para fazer a drenagem. Então, eu vou fazer um plantio acoplado. Eu vou amarrar no tronquinho e vou colocar aqui dentro. Então, agora vem a parte, assim, uma das partes principais para eu explicar para vocês, tá bom? Para a orquídea de vocês ficar ótima. Para vocês verem a diferença, os dois estão esterilizados, tá bom, gente? Esse mais rugoso é de IP e esse mais liso é de Sansão do Campo. Ambos os troncos as orquídeas adoram. Então, eu vou explicar direitinho como que você vai fazer. Tem gente que gosta de fazer o plantio acoplado no vaso. Faça furos bem grandes, olha, gente, ó. Furos bem grandes no seu vaso. Se você for plantar catleia, ó, fundo do vaso, pedras. Se quiser usar caco de telha, pode usar, né?
e aí você coloca o tronco acoplado. Como essas duas catleias minhas são muito grandes, muito altas, se eu colocar nesse vaso, esse vaso logo vai ficar pequeno, certo? E outra, como elas são altas, ele vai ficar torto. E eu não quero que a minha orquídea fique torta. Então, eu preferi por esse vaso de barro mais baixo, mais largo, porque elas vão ficar anos aqui. Então, gente, eu vou explicar direitinho. Esse toco não vai ficar somente aqui assim, solto. Depois a gente tem que amarrar esse tronco aqui, para o tronco ficar bem firme para ela enraizar. Porque como elas são muito grandes, olha o tamanho dessa daqui. Como elas são muito grandes, elas vão pesar e esse tronco vai ficar, ó, mexendo, balançando. Certo, gente? Então, eu vou amarrar a orquídea aqui, ó. Eu vou pegar essa daqui, cortei metade das raízes, ou melhor, cortei mais da metade das raízes que estavam feias, não tem problema. E agora, eu vou ver qual outra raiz eu tenho que cortar daqui do meio do rizoma, ó. O rizoma é essa parte que vem retinha aqui, ó, que vem em sequência. Isso daqui é o rizoma da catleia. Então, ela está com duas frentes. O que eu vou fazer? Olha para vocês terem uma noção. Se eu colocar aqui, olha a altura que o rizoma vai ficar do tronco. E o rizoma tem que ficar pertinho do tronco. Por quê? Gente, uma coisa que eu esqueci de falar no outro vídeo, que é importantíssimo. A catleia, ou as parecidas com a catleia, que é desse estilo, não coloque o esfagno aqui para depois vir com a sua orquídea. A catleia não gosta disso, gente. Você quer ter sucesso com catleia, você amarra a orquídea no tronco e depois você põe o esfagno em volta, que eu vou explicar para vocês. Se a sua orquídea for ficar na chuva, não põe esfagno em lugar nenhum. Agora, por exemplo, que está chovendo faz 4 dias sem parar, o que acontece? Apodrece. Fica muito úmido. Então, eu vou cortar as raízes de baixo para o rizoma chegar o mais perto possível do tronco. Como essa orquídea estava no vaso, as raízes cresceram para baixo. Eu já vou explicar. Se eu fosse plantar só nesse vaso sem o plantio acoplado, era só colocar ela aqui dentro, que as raízes estão para baixo, ficaria ótimo, certo? Mas eu não quero. Eu estou adorando esse tipo de plantio acoplado. Elas estão adorando. Então, eu prefiro assim. Olha, gente, eu cortei algumas raízes de baixo. Não precisei cortar todas. Aí, agora, olha, ela encaixa. Deixa eu mostrar pra vocês. Que ela chegou muito mais perto, tá vendo? Ainda não tá bem pertinho, mas ela já chegou muito mais perto. Essa orquídea, como ela é muito grande, as raízes são muito grossas. Então, vai ter que ficar assim mesmo, viu, gente? Vai ter que ficar assim, porque eu não vou poder acabar com todas as raízes dela. Ela vai sentir muito, muito mesmo. Eu vou amarrar ela no final do tronco, bem no final aqui, ó. Já mostro pra vocês.
Com esse arame verde, que eu já falei pra vocês no outro vídeo, gente, assiste lá que vale a pena. Esse arame encapado, eu vou passar em cima dos 2 rizomas, porque ela tem 2 frentes. Muito cuidado se ela tiver com alguma geminha, você não apertar a geminha, viu, gente? Porque senão, o que vai acontecer? É melhor fazer deitado. Senão, o que vai acontecer aqui? Se você espremer a geminha, ela não nasce mais. Você vai apertar o máximo que você conseguir esse arame para o rizoma chegar o mais perto possível do tronco. O mais perto possível. Esse arame verde você pode cortar com o tesourão. Mas outros arames eu não aconselho, não. Ó. Ela já ficou quase que super firme aqui. Agora eu vou passar um outro arame aqui na frente. Ou pode ser barbante também, gente. Vamos amarrar barbante para vocês verem. Tanto faz. Só que o barbante você tem que usar muitas voltas. Muitas voltas, que é para ele ficar bem firme. Lembrando que o barbante logo estraga. Então, a sua orquídea tem que estar bem para ela soltar as raízes bem rápido. Ó, é bom apoiar e deixar ela para fora assim na mesa, que aí você mexe com a maior facilidade. Você vai apertar sem machucar. Fazer o possível para não quebrar as raízes que você deixou, sem machucar. Eu vou mostrar bem de perto para vocês. Aqui eu passei o arame. Olha. Passei, amarrei aqui embaixo, deixei as raízes para fora. Ela está com essa gema que é na parte mais velha, pode ser que ela brote, pode ser que não brote. Aí eu passei 2 vezes o barbante em cima do rizoma, longe da geminha. Aqui tem uma geminha. E aqui tem outra geminha. Passei longe, né? E agora ela está firme, muito firme. O que eu vou fazer? Eu pus uma placa de isopor. Use isopor desses duros, bem firmes. Certo, gente? Ah, eu deixei isso aqui para mostrar para vocês. Eu vi vídeo aqui no YouTube, inclusive a Luciana gosta de usar essa esponja de cozinha lavada, esterilizada, né? E eu fiz o teste em uma Phalaenopsis minha. Na realidade, 2. Não gostei. Lá ela tem irrigação automática que rega, acho que é 2 vezes no dia, dependendo do calor, né? Então, isso umedece bem. Quando a gente rega só uma vez no dia ou a cada 2 dias, isso daqui não funciona. O esfagno, ele segura mais a umidade do que isso daqui. Então, gente, ó, eu vou apoiar o tronco nessa placa de isopor aqui, certo? Que é para ficar mais alto, para ele não ficar tão baixo, porque senão o tronco vai ficar muito baixo e não é o que eu quero. Aí eu vou apoiar aqui, você vai analisar. Eu encosto o tronco lá
certo? Como eu pus a orquídea muito para trás, eu não consigo encostar o tronco lá como eu deveria. É só a gente molhar bem as raízes da orquídea que ela fica mais maleável. Mas eu acabei amarrando muito para trás essa orquídea. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho esse pedaço de telha que tava ali. O que eu vou fazer? Eu vou usar essa telha aqui para apoiar esse tronco, porque o que acontece? Como tem essa gema aqui atrás, não quero deixar ela muito encostada no vaso. Então, eu vou pôr de apoio aqui atrás e encostar o tronco nele. Você tem que ser ninja para fazer essas coisas, viu, gente? Tem que saber fazer de um jeito que fique firme. Aí, o que eu vou fazer? Tá amarrado. Está dando para vocês verem aqui. Eu tô encostando, deixando em cima do isopor. Depois de amarrado, eu mostro tudo direitinho para vocês. Em cima do isopor, tô encostando o caco de telha ali no fundo. Vocês sabem o que eu uso muito nas minhas plantas? Vocês não vão acreditar. Fio de energia elétrica, de que quando trocou a fiação aqui de casa, o fio antigo, ele é duro. E hoje não existe fio, existe cabo flexível. Ele é bem duro, ele é ótimo para pendurar as orquídeas, olha a dica. E é ótimo também pra gente fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar o buraco do vaso, vou passar o fio no buraco do vaso. Olha só. O que eu vou fazer para deixar isso aqui firme? Vou passar por cima do tronco para deixar esse tronco bem firme, bem duro aqui. Agora eu passo no outro buraco do vaso. Só que esse fio aqui, ele é meio grosso, né? Meio exagerado, porque eu sou meio exagerada para tudo que eu faço, gente, tudo. Eu sou exagerada em tudo. Aí, ó, eu dei essa volta aqui. Se você quiser fazer a voltinha inteira, você faz. Aqui, ó. Se você quiser fazer essa volta inteira, você faz aqui, ó. Pronto. Aí, agora eu vou vir com o... Antes de eu apertar esse fio, o que eu vou fazer, gente? Para vocês entenderem. Antes de eu apertar e cortar o fio. Acho que tá dando para ver. Eu vou vir com um outro tronco e vou colocar aqui dentro. Porque eu quero, como ela tem a gema para cá, se ela crescer para cá, ela gruda nesse tronco que ela vai amar. Sabe por quê? Eu tenho uns troncos de Sansão do Campo bem grosso, mas eu não desinfetei. E aí, como esses dias que eu ganhei e comprei essas orquídeas aqui, que elas vieram aqui em casa, eu esqueci de desinfetar os meus troncos grossos. Então, você põe um tronco grosso ou você põe 2 finos, amarra eles entre si, né? E o que eu faço aqui, gente? Olha, presta atenção. Eu tenho a minha casca de pinos com um pouquinho de carvão desinfetado e eu vou colocar embaixo aqui no buraco. Ó, eu vou erguer para vocês verem. Ó, tá um buraco lá embaixo do tronco. Eu vou preencher com a casca de pinos.
antes de pôr o outro tronquinho, para não ficar aquele buraco, porque se eu puser o outro tronquinho aqui, não dá para pôr a casca de pinos lá embaixo. Eu pus bastante pedaço de isopor ali embaixo. Agora eu vou preencher aquele buraco que tá lá embaixo. Certo, gente? Para não ficar oco. Ó. Para dar firmeza e as raízes vão entrando por tudo ali dentro, né? À vontade. Vou pôr do lado de cá, depois eu mostro para vocês. Vou preencher o buraco que tá lá no fundo. Depois eu mostro direitinho para vocês. Sempre use substrato desinfetado, gente. Sempre. Não use sem desinfetar, embora o substrato esteja escrito que é pronto para uso. Não é pronto para uso. Aí, ó. Eu vou... Agora, presta atenção aqui. Eu pus o tronco aqui, em cima da casca de pinos que tá aqui embaixo. Esse fio grosso pode ser aquele arame 18 que eu mostro no outro vídeo, tá, gente? Não tem problema. A intenção aqui é deixar firme os dois troncos. A orquídea vai encher, as raízes vão crescer em volta desse fio aqui, nem vai aparecer o fio. Eu tô usando o fio preto, que ele já é mais discreto, né? O que importa é ela gostar e enraizar. Aí você puxa esse fio bastante, ó, e aperta. Ó, tá firme. Não corte o fio com uma tesoura, ó, corte com o alicate, gente. Se você cortar com seu tesourão, era uma vez o seu tesourão. Depois eu pego o celular e mostro bem pertinho para vocês terem noção de como ficou aqui, porque eu sei que não tem como filmar e plantar, né, gente? Aqui. Aí, o que eu faço? Veio um pauzinho com ela, não veio um pauzinho com ela? Veio, até veio com arame segurando a flor. Eu vou espetar lá embaixo, vou espetar lá embaixo, lá naquele isopor que tá lá embaixo, certo? Por isso que eu ponho uma placa grossa de isopor. Aquela placa grossa vai me ajudar a tutoriar ela. Aí eu venho, deixa eu virar para vocês verem. Eu espetei lá embaixo esse bambuzinho, naquela placa que eu apoiei o tronco em cima. Agora eu vou tutoriar esta orquídea, que aí ela fica mais firme ainda, certo? Ó, vou passar o arame. Passo em 2 bulbos, por exemplo, para deixar ela firme, né? Ó. Mas, cuidado na hora de vocês passarem 2 bulbos, sabe por quê? O que pode acontecer? De você deixar uma folha em cima da outra assim, ó. Tá vendo que a folha tá em cima da outra? E quando você usar um inseticida, a folha de baixo não vai pegar. E o que vai acontecer? Vai criar cochonilha nessa folha que tá uma encostada na outra. Então, você dá a volta em uma, você dá a volta em outra do outro lado do pauzinho aqui, né, do bambuzinho. Ó, eu tô trançando aqui
que é para não deixar uma folha grudada com a outra, gente. Certo? Posso cortar um pedaço aqui desse arame. Pronto. Esse aqui tá segurando as duas. Deixei uma folha afastada da outra. A orquídea está muito firme. E agora eu vou preencher aqui embaixo. Se você quiser preencher bastante aqui embaixo, você preenche. Se você não quiser, você não preenche. Embaixo aqui, só esse canto aqui de baixo, ó, que ficou aparecendo, ó lá, ficou aparecendo isopor. Eu vou preencher esse canto aqui com a casca de pinos, que é para ela ajudar ela a dar uma firmeza. Bom, então eu falei para vocês da esponja que eu não gostei, eu fiz o teste e no meu cultivo não dá certo essa esponja, certo? Você preenche os cantos com casca de pinos e aí fica firminho, firminho. Bem firme. A orquídea se sentindo firme, ela vai enraizar muito rápido. Muito rápido mesmo. Ó, se você tiver os toquinhos de madeira, isso aqui é as pontinhas de quando eu corto os galhos para fazer a jangada, eu ponho em fio tudo aqui. Que elas gostam de tronco, depois na hora que elas enraizarem, isso aqui vai ficar uma coisa só, né? Vocês sabem disso. Não precisa encher até a boca, porque as catleias, elas são espaçosas, elas gostam de ficar com a raiz para fora, a raiz arejada, elas gostam. Pronto. Olha como ficou. Então aqui eu passei o arame, esse arame é bem grosso, bem duro, arame não, fio de força, fio de energia. Quando troca a fiação da sua casa, esses fios antigos, eles são duros, né? E os novos, quando você vai comprar para eletricista, é um cabo flexível, ele é molenga. Então esse aqui não joga fora não. Olha, eu passei por cima dos dois troncos, antes de eu pôr esse tronco, eu enchi de casca de pinos com um pouquinho de carvão lá embaixo, coloquei esse daqui, pressionei aqui com esse fio, ó, preenchi tudo aqui com casca de pinos. Aqui atrás eu coloquei essa telha para apoiar, porque eu acabei amarrando ela muito para trás. Então, esse plantio acoplado, as catleias adoram. Se nascer a geminha dessa frente, ela vai vir para cá, vai enraizar nesse tronco. Se nascer a geminha que tá aqui atrás, que eu não sei se ela vai nascer, porque ela é bem velhinha, ela vai vir aqui, certo? Pode ser que ela saia para fora. E se nascer essa geminha aqui, ela vai vir para cá, vai grudar aqui, como se fosse num vaso qualquer, entendeu? Mas as raízes, elas preenchem o vaso inteiro conforme vai passando o tempo. E o bambuzinho eu coloquei naquela placa dura, igual essa placa aqui, ó. Uma placa bem dura. E quando você compra fogão, compra geladeira, compra qualquer coisa aí que vem esses isopor duro. Eu gosto muito de usar e a orquídea adora. Aí agora é a jogada de onde vai ficar a sua orquídea. A sua orquídea vai ficar na chuva? Você deixa só assim. A sua orquídea, você que vai regar igual eu no meu orquidário, aí eu fiz essas 4 bolinhas de esfagno, que eu falo para vocês que eu faço,
Em vez de eu misturar no substrato, o que eu faço? Como sou eu que molho, meu orquidária coberta agora, atualmente. Então, eu ponho algumas bolinhas de esfagno para manter o substrato um pouco mais úmido. O que eu faço? Eu ponho uma bolinha aqui. Ponho uma bolinha aqui atrás, perto da onde estão as raízes, ó. Porque o vaso de barro, ele seca muito rápido. O tronco e a casca de pinos também. Põe uma bolinha de esfagno aqui. E põe uma bolinha de esfagno aqui em cima, que é para manter esse tronco mais úmido. Certo? Na hora que eu regar, isso aqui vai proporcionar uma umidade maior para essa planta. Aí, de repente, eu ponho essa... Por isso que eu ponho as bolinhas, porque é fácil de tirar. Aí, de repente, começa a chover muito, 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 e eu rego o vaso e acho que ficou muito molhado. Eu venho, tiro essa, ou tiro qualquer uma delas. Ponho o osmocote em cima do esfagno, umas bolinhas em cima de cada bola aqui. Não ponho na casca de pinos, porque senão ele vai sair, ele vai cair lá no meio e vai varar pelo buraco do vaso. Põe aqui, porque na hora que eu rego, o osmocote vai soltar adubo aqui e vai escorrer por tudo aqui no vaso. Principalmente nas raízes, porque eu tô cobrindo as raízes com o esfagno. Eu deixo solto, certo? Quando minhas orquídeas ficavam no beiral da casa, eu fazia isso também. Começava a chover muito, que caía o respingo do telhado, eu via que isso daqui ficava muito encharcado, eu arrancava umas bolas. Aí ficou janeiro inteiro sem chover, eu ponho mais esfagno. Então, por isso que eu faço assim, porque aí eu ponho na hora que eu acho que precisa e tiro na hora que eu acho que precisa. Bom, pessoal, acabei de plantar as duas. Essa daqui está pronta, né? Só falta pôr um pouco de osmocote nos cantos e colocar no orquidário. Essa daqui faltou um pouco de substrato, tá vendo? Que esse vaso já tá mais cheinho, né? Não precisa encher até a boca, não precisa cobrir os troncos, pode deixar os troncos para fora. E essa daqui faltou porque ficou uns buracos aqui do lado, né? Mas não tem problema. Eu trouxe esse saco aqui lá do Orquidário Mojimirim e vou desinfetar, porque eu tenho mais outras duas orquídeas para replantar. Então, eu vou desinfetar tudo, tirar alguma casquinha que não sirva, né? Alguma coisinha que tem que tirar, sempre tem que tirar. E vou acabar de completar esse vaso aqui, né? E replantar as minhas outras duas. Deixa eu só explicar para vocês aqui que essa daqui ficou mais tortinha, porque lembra que eu mostrei para vocês que ela estava enterrada no vaso? Então, ela estava enterrada daqui para baixo, porque ela estava em pé. Eu coloquei ela inclinada aqui, não ficou tão deitada, mas ela ficou um pouco inclinada. Depois lá no orquidário eu mostro melhor com mais espaço. Ela está com uma gema aqui, certo? Essa gema crescendo, vem pra cá. E a coitadinha, como ela estava enterrada daqui para baixo, ó, como ela estava enterrada daqui para baixo, ela tem essa geminha cor-de-rosinha aqui, que nós vamos torcer para sair. Ela tem essa gema bem preta que estava enterrada no substrato. Não sei se ela vai sair ou não.
ela tem essa outra gema aqui que cozinhou dentro do substrato, judiação. Era para ter saído, porque vocês estão vendo que ela tá até desenvolvida, né? Mas ela deu essa queimada lá com o tanto de adubo que tinha. Vamos ver se ela se recupera, né, gente? Tomara que ela se recupere. E aqui, entre esses dois, aqui, ó. Aqui. Ó, dá pra ver, né? Entre esses dois bulbos, tem uma gema também aqui. Então, o que que eu fiz? Eu tutoriei esse outro bulbo aqui, porque eles estavam grudados, e aí corre o risco dessa gema não sair, certo? Então, gente, só falta completar um pouco mais. Esse vaso que eu amarrei a orquídea bem lá atrás, eu passei o arame aqui, não tem problema, depois ele cobre, vai ficar aí, não vai sair daí. E esse daqui, que essa orquídea, ela é mais em pé, né, porque ela foi brotando pra cima, ela não foi brotando pra frente. Então, eu passei isso aqui, passei esse bambu bem grosso que ela veio para amarrar esse bulbo aqui e ela ficar firme. Ela está super firme aqui, muito firme mesmo, né? E aí, espero que as duas se recuperem muito rápido. O vídeo de hoje também ficou comprido, porque eu não sei falar pouca coisa, não sei explicar pouca coisa. Afinal, eu criei o meu canal que é para dar dicas para vocês, né, gente? Certinho? Então, depois eu mostro elas plantadas lá no orquidário para vocês verem elas. Compartilhe os meus vídeos com seus amigos, suas amigas, que é para aprenderem a cultivar as catleias magníficas, que todas estão amando esse meu cultivo, que a gente fala acoplado, né? Que é tronco, vaso, certo? Então, gente, se inscreve no canal, toque o sininho aí, ative o sininho, dá um joinha pra mim. Não esquece de dar um joinha, né? O like, tá bom? Até o próximo vídeo. Espero ter ajudado bastante vocês nessas dicas valiosíssimas, certo? Tchau, tchau, beijo!